Bom, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui mais um jogo que o Palmeiras consegue vencer bem feijão com arroz, mas venceu, né? Importante que venceu. E a imprensa sempre falando do Palmeiras aí. Dessa vez a gente vai ver o que o pessoal falou. Mas eu quero antes fazer um comentário aqui. Você já viu o vídeo que eu postei aí sobre Abel Ferreira e as críticas do presidente do Corinthians? Porque eu postei outras pessoas que falaram mal do Abel Ferreira também. Então dê uma olhada nesse vídeo aqui, que é muito interessante. Compare aí, tá? Vamos ver o que a imprensa está falando aí depois da vitória do Verdão contra a Portuguesa. Então, cara, eu quero dizer para vocês que o primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim. Foi muito ruim. Olha, é, tem poucos jogos do Palmeiras tão ruins como foi o primeiro tempo do Palmeiras. Tanto que, se a gente rodar os melhores momentos aí, que a gente vai deixar rodando, vocês vão ver que a Portuguesa acabou tendo as melhores chances no primeiro tempo. Então, o time estava com dificuldade, muito encaixado na marcação da Portuguesa, com linha de cinco, né? Portuguesa muito recuada, se defendendo bem. Então, não jogou bem. De fato, o Palmeiras não esteve bem no primeiro tempo. E, assim, alguns jogadores errando o simples, né? O básico, alguns passes. Ninguém foi bem no primeiro tempo, com exceção um pouco do Aníbal nos desarmes, mas só isso, ok? Então, achei que o time teve bastante dificuldade para levar a bola para o campo de ataque, achei que o time estava muito lento, né? Achei que foi bem complicado o que o Palmeiras fez no primeiro tempo. Também por causa da Portuguesa, mas isso não pode ser não pode ser uma desculpa, né? São adversários e formas de jogar que o Palmeiras vai enfrentar. Sobre as dinâmicas que o Abel Ferreira falou, né, no primeiro tempo, vamos lá, deixa eu já só tirar uma figura aqui, que vagabundo é sua mãe. Então, vamos lá. Essas dinâmicas, né, que não estão funcionando bem, né? Essas dinâmicas do meio-campo do Palmeiras não funcionaram bem no primeiro tempo. O que está acontecendo? Está acontecendo que quando o Palmeiras enfrenta um adversário com 5 jogadores ou 6 atrás, para você gerar superioridade numérica, para você ter mais jogadores, você precisa contar com velocidade. E aí, não dá, né? Se você não, não contar, né? Se você não contar com velocidade pelo lado, né? Pontas, aí fica difícil, né? Aí fica bem difícil. Vamos tirar o sujeito aqui, que vagabundo é sua mãe. Vou de novo usar o mesmo termo, tá? Vai fora, seu idiota. Então é isso, ok? O jogo, no primeiro tempo, mostrou uma dificuldade muito, mas muito difícil, porque o time estava muito lento, muito lento, muito lento. Então o primeiro tempo foi bem fraco, foi bem ruim, e levando a bola lá, muita posse de bola inútil. Eu não gosto desse negócio de posse de bola. Posse de bola, ganhou mapa de calor e tal, mas realmente o primeiro tempo foi ruim e o segundo tempo começou ruim também, né? Aí teve a expulsão do jogador da Portuguesa. Eu queria até saber a opinião de vocês sobre a expulsão do jogador da Portuguesa, se vocês puderem pensar o seguinte: foi justa a expulsão? Sim ou não? Por favor, hein? Deixe o seu like nesse vídeo, que é sempre importante para impulsionar o nosso conteúdo, para cada vez mais o nosso canal se propagar pelas redes sociais, e quem ganha com isso é só você, que muito mais vezes vai ver o conteúdo da Placar chegando
no seu celular, na sua televisão, não importa onde, o importante é que você deixe esse like e nos ajude, tá bom? Fortaleça o nosso canal, não custa nada, não dói nada e lógico a gente fica muito feliz porque nesse vídeo vamos falar da vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, 2-0, 10 anos depois, esses times se reencontram, né? A Portuguesa ficou infelizmente no ostracismo do futebol recentemente, com vários rebaixamentos, não acabou disputando as principais divisões nem do campeonato estadual, muito menos do futebol nacional, e por isso que um confronto, um clássico, né, de São Paulo, deixou de existir com tanta frequência como velhos torcedores acompanhavam nos anos 90, nos anos 80, enfim, Palmeiras e Portuguesa era sempre uma atração, um show à parte, né? Só que desta vez no Canindé não tivemos nenhum tipo de espetáculo dentro de campo. A partida foi muito ruim, né? E a partida teve uma mudança significativa a partir dos 15 minutos do segundo tempo, vamos colocar assim, quase que 20 da etapa final, que foi a expulsão do Vitor Andrade, atacante da equipe da Portuguesa, que por um pisão no zagueiro Luan, acabou se desconectando um pouquinho da jogada, acertou o atleta de forma imprudente do Palmeiras, e esse tipo de jogada hoje é passível de cartão vermelho e, portanto, não houve contestação, na minha visão, da expulsão, né? Mesmo que ele não teve uma intenção de machucar o jogador, mas a imprudência do lance acabou gerando esse tipo de prejuízo para a equipe da Portuguesa, que estava se sustentando defensivamente com o Vitor Andrade. Era uma equipe que jogava, digamos assim, por uma bola, por um contra-ataque, talvez uma bola parada, ou seja, está na atual realidade dela de segurar uma equipe que é muito melhor, não dá pra você abrir o peito diante da equipe do Palmeiras, que senão praticamente é um suicídio, e a formação da Portuguesa estava dando certo, né? Era uma espécie de um 3-6-1, um 3-5-2, variando ao longo do jogo, mas o fato é, os principais jogadores de articulação do Palmeiras, o Zé Rafael e também o Rafael Veiga, não estavam conseguindo jogar. O Abel Ferreira fez uma mudança em relação ao time que hoje o torcedor considera o ideal, o titular, né? O Richard Rios iniciou no banco de reservas para a entrada do Caio Paulista. O Palmeiras voltou a jogar no tal do sistema de 3 zagueiros que não funciona em nada. Por quê? Porque com 3 zagueiros você precisa de alas que apoiam e se defendam com a mesma regularidade ao longo de 90 minutos. Marcos Rocha não é um jogador que tem esse tipo de intensidade. Tanto é que o Vitor Andrade estava travando as investidas do Marcos Rocha. E no outro lado, o Caio Paulista, né, que jogou ali como uma espécie de ala, e o Piquerez fechando como um terceiro zagueiro, completamente sem confiança, e se mostra um jogador até agora no Palmeiras que não tem justificado a contratação. Então, o Palmeiras ficou vivendo de bola aérea, um time lento, um time previsível ao longo do primeiro tempo, e a Portuguesa na dela, né? Inclusive até logo no comecinho do jogo, um esticão de jogada nas costas do Piquerez, quase nasce um gol da equipe da Portuguesa, mas apenas isso, né? E uma bola ali que o Everton de cabeça acaba saindo muito mal, aliás, a partida do goleiro do Palmeiras de novo muito insegura. O Everton vive uma fase horrorosa em 2024 em relação ao grande goleiro que é. O ano de 2024 não condiz com o tamanho e com a importância do Everton. Em várias bolas alçadas na área, ele saiu caçando borboleta, sem timing, dependendo muito da movimentação dos zagueiros, e em alguns lances a Portuguesa quase achou gols de cabeça, como principalmente nessas duas oportunidades, uma no primeiro tempo e uma outra no finalzinho da partida. Teve um lance polêmico no primeiro tempo, alguns vão dizer que foi pênalti, uma jogada do Murilo no Giovanni Augusto. Na minha modesta opinião, pra mim, o Giovanni Augusto chuta em primeiro na disputa de bola o tendão de Aquiles do Murilo, ali a região da batata da perna, e depois ele força a queda, né? Ah, mas o Murilo acabou acertando o jogador, mas o Giovanni Augusto, na minha visão, ele faz esse movimento para forçar o pênalti, acaba chutando o jogador do Palmeiras e pra mim não foi nada a ser marcado. Assim como no segundo tempo, num cruzamento no lado direito, numa jogada do Aníbal Moreno, o jogador da Portuguesa, que vinha de costas, né, coloca a mão aqui pra trás no movimento de reflexo, a bola resvala nele e também não vi pênalti a ser marcado em favor do Palmeiras, tanto é que não foi, sequer o VAR acabou chamando esse lance. Portanto, desses lances polêmicos, tirando, né, o cartão vermelho, eu não vi nenhum tipo de irregularidade, né, que o árbitro pudesse ter marcado. Mas o fato é, a expulsão do Vitor Andrade, ali o jogo se desenha e ali o jogo muda. Por quê? Porque a Portuguesa perdeu
aquele que tecnicamente é o único cabeça pensante da equipe em campo. O Marcos Rocha ganhou um baita de um corredor, a Portuguesa não soube aproveitar para colocar um atleta para jogar um pouco mais aberto para travar as investidas do Marcos Rocha. O que acontece? 5 minutos depois, numa jogada com o Zé Rafael, o Marcos Rocha, de forma muito inteligente, bate um cruzamento de 3 dedos, tirando da zaga da Portuguesa, e num leve desvio ali numa tentativa do Caio Paulista, a bola sobra pro Flaco Lopes abrir o placar. 1-0 Palmeiras. Dali pra frente, o jogo muda, o Abel fez mudanças interessantes dessa vez na equipe do Palmeiras, principalmente as entradas do Lázaro e também, olhem só, Richard Rios, que de novo tem se mostrado um atleta muito diferencial. Para mim, na proporção dos jogadores atuando a minutagem em campo nessa partida contra a Portuguesa, quem melhor aproveitou o jogo foi o Richard Rios. Ele entrou e mudou a dinâmica da partida do Palmeiras de novo. Por isso que hoje merece a titularidade e o Palmeiras não pode abrir mão de 4 jogadores do meio campo, como ele tem, apesar do Veiga não ter jogado nada, mas o Palmeiras não tem substituto pro Veiga. Então, jogue Veiga com o Zé Rafael, Richard Rios e Aníbal Moreno, e esse quarteto não pode, em hipótese alguma, ficar fora. Abrir mão de um desses jogadores para colocar um terceiro zagueiro é você matar qualquer possibilidade que o Palmeiras tem de ser um time menos previsível e ser uma equipe muito mais criativa. Tanto é que no segundo tempo, numa jogada lindíssima do Richard Rios, numa infiltração, também nesse lado esquerdo na defesa da Portuguesa, que não tinha mais o Vitor Andrade, não conseguiu, repito, fechar esse espaço. Ele dá um passe genial de calcanhar, lindíssimo, pro Gabriel Menino bater de fora da área, num recurso que o Palmeiras pouco aproveitou ao longo do jogo, que é o arremate de fora da área. O Palmeiras foi lento na partida, o Palmeiras previsível, com muitos cruzamentos inúteis no jogo que não renderam absolutamente nada, tirando esse do Marcos Rocha, que não foi um cruzamento, foi um passe em que ele deu até inclusive de 3 dedos tirando da zaga e tentando jogar por beiradas e com atletas que não têm esse tipo de característica, né? Faltou versatilidade ao Palmeiras e, repito, com esse sistema falta versatilidade ao Palmeiras. Quando ele passa a jogar de uma forma um pouco diferente, claro, teve a abertura, né, do espaço, repito, dado que mudou para mim o jogo do Vitor Andrade por parte da Portuguesa, mas quando o Palmeiras se lança a jogadores dentro de campo que passam a valorizar muito mais os toques rápidos, um Palmeiras que não é lento, um Palmeiras que acelera o jogo e progredindo em relação à defesa do adversário, ele se torna um time muito mais letal, muito mais perigoso. Então, a lição que fica pro clássico contra o São Paulo no próximo domingo é: se entrar com esse ritmo no Morumbi, o Palmeiras, mesmo com o São Paulo no momento de muita oscilação, ele vai se complicar. Se o Palmeiras entrar com o espírito e principalmente com a formação que deu certo, até as mexidas que naquela ocasião não foram bem feitas pelo Abel, e digo isso no clássico contra o Corinthians, quando o Palmeiras abre 2-0, estava completamente confortável no jogo. Se ele entrar com a formação, que é essa, com jogadores, com 4 ali no setor defensivo, mais 4 no meio campo, e o Hendrick e o Flaco Lopes à frente, o Palmeiras pode ter possibilidades de sair com um bom resultado lá do Morumbi. A Portuguesa é um resultado que dá para se colocar na conta, né? Infelizmente não dá hoje para colocar a Portuguesa buscando pontos diante do Palmeiras pela atual realidade. Mas ainda uma equipe que, pela postura que teve até a expulsão do Vitor Andrade, dava esperanças ao torcedor de buscar ou ainda pode sonhar com a classificação no Campeonato Paulista e não o rebaixamento. O problema é, sem o Vitor Andrade, que é a única peça diferencial e, portanto, nos próximos 2 jogos, a Portuguesa precisa abrir o olho, porque da mesma forma que ela pode buscar a próxima fase do Campeonato Paulista e com isso garantir o seu calendário em 2025, com classificação à Série D e obviamente também a Copa do Brasil, a Portuguesa ainda corre seríssimos riscos de rebaixamento. Vamos lá. Estava em busca de um 9, um cara mais experiente para a área, e aí perguntava: pô, Renato, o que você acha? Meu, tá meio que se confirmando, porque assim, o que eu sempre defendi? Eu acho assim, se você tiver uma oportunidade de mercado para trazer um cara certeza, um cara que você sabe que vai te entregar gol, pontos na temporada e tal, pô, traz. Entre trazer alguns nomes especulados, Medalhão, cara que já bateu aqui, bateu ali, não deu certo. Entre trazer esse tipo de cara e dar 6 meses pro Flaco, não, vai jogar. Vai pro jogo. Diego Costa ter 6 meses do Flaco. Exatamente. Nesse momento. É isso. Diego, e era esse o exemplo mesmo. Diego Costa ou dá 6. Até porque a fase mais aguda
da temporada é depois da janela do meio do ano, Sim. que é onde o Palmeiras, acho que aí tem uma diversidade maior de temporada do Palmeiras nem vai acabar até o meio do ano. Exatamente. Com o Flaco. Com o Flaco você vai classificar na Libertadores, você vai estar ali no bolo no Brasileiro, ponto. E o homem tá... E assim, eu falei isso porque eu sempre... já briguei muito com o Edu de Menezes. É capaz de alguém de vocês trombar com ele amanhã. Sobre o Flaco. Porque eu fiz muito tempo aqui jogos de campeonato argentino e o Flaco, cara, jogava muita bola no Lanús. E não sendo um 9 necessariamente. Jogando do lado do Sandy, que é o 9 de 70 anos que joga ainda lá. A lenda do clube. E faz gol. Então, assim, você via potencial, claro que você também via da parte dele. O Abel já falou... Pô, o cara nem parece argentino, meu peito frio, essa né? cutucada aí funcionou, viu? E o cara, é isso, é um jovem jogador. Eu acho que a gente tem muita mania de já cancelar um cara, logo de cara, o cara não deu certo. Calçade fecha aí pra gente pro Só break. se a gente olha, o Palmeiras tem, o Abel tá lá estreou em novembro de 2020, né? E é impressionante a capacidade dele de modificar o Palmeiras. O Palmeiras se modifica mais do que as trocas dentro do grupo nos induzem a gente a achar que mudou. Porque assim, a quantidade de soluções que ele encontra. O Marcos Rocha uma hora vira terceiro zagueiro, aí vem terceiro zagueiro. O Palmeiras usava o Rony fazia gols de cabeça com 1,68m, 69. Então, mas não era o Palmeiras que podia ficar cruzando bola na área. Somente é mais viajado. Você tem que encontrar o Rony, aí ele vai. Hoje é o Palmeiras que levanta bolas na área de uma outra forma, e isso não havia acontecido no período Abel. E esse primeiro gol foi um exemplo, né? Então, assim, você pode aproveitar bolas de laterais e de atacantes, meias, pode ser do Veiga, buscando um jogador que aproveita muito bem o jogo aéreo. E ele tem aproveitado numa quantidade expressiva. Então é o Palmeiras, mais uma vez, acrescentando e se modificando. É impressionante. Parece que não muda, mas muda bastante. Muito. Mais uma vitória do Verde, do jeito que você gosta. 2-0 com o gol dele, Flaco Lopes. É ele mesmo, José Manuel Lopes, el Flaco Lopes. Também quem fez gol ali foi o Gabriel Menino. E a gente tá na expectativa agora do São Paulo. Os Bambi vem aí, hein? Meu amigo, vamos jogar contra os Bambi no final de semana. E eles que nos aguardam, né? A revanche aí, né? Se bem que a revanche eu acho que vem na final, né? Acho que a revanche da Supercopa vem para valer mesmo na final do Paulistão. Acho que os dois vão chegar na final aí. Qual o seu palpite para a final, hein? Vai chegar São Paulo e Palmeiras? Ou vai vir aí um azarão para cima? Porque o Santos também é praticamente um azarão nessa situação que tá aí, né? Corinthians então já era, né? E esse aí, como diria o outro, só falta o carimbo ali de cancelado, né? Vamos ver aí então, galera. Galera, é o seguinte, o time do Palmeiras... Não tenho certeza. Se você não tem, quem dirá eu, né, Alex? O negócio é o seguinte, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me respondendo aí. Quem é mais ídolo da história do Palmeiras? Esse cidadão aqui ou esse aqui? É de cima para baixo que é mais fácil, né? Esse cara aqui ou esse cara aqui? Quem é mais ídolo da história do Palmeiras? Conto com o seu like e também você pode ir clicando aqui no vídeo do lado, escolha aí Avante Palestra.